Capítulo 588, Gaiola Real, 100 dias. Tradução, Cyber Revisão, 0. Durante um mês inteiro, Lin Ming ficou preso em total escuridão. Até a respiração se tornou incomparavelmente difícil. Todos os seus órgãos estavam sob pressão, e cada pequeno passo que ele dava exigia uma tremenda quantidade de energia. Esse tipo de fadiga dolorosa fazia com que se preferisse a felicidade da morte. Depois de chegar ao extremo da exaustão, ficava ainda mais insuportável que a dor. Uma vez que a dor atingiu o limite, pode entorpecer-se a ela depois de um longo tempo, mas se alguém estivesse exausto, então era impossível livrar-se desse sentimento. Não apenas isso, mas Lin Ming também teve que suportar solidão absoluta no espaço vazio. Afinal, os humanos eram criaturas sociais. Os artistas marciais podiam resistir à solidão se entravam em cultivo a portas fechadas, mas isso também acontecia em um ambiente relativamente confortável, diferente dessa terra que fazia a pessoa cair na loucura. Não havia sol, luz, andar sem fim, viagens sem fim e uma fadiga sem fim que levava à loucura. E o mais desesperador de tudo era que a pessoa não conseguia ver o fim completamente. Eles não tinham ideia de onde ir. Eles nem sabiam se o método que estavam usando para sair da prisão do caos estava correto. Embora o desejo de Lin Ming fosse firme como ferro, ele também estava perto de cair depois de mais 20 dias. Nos últimos dias, Lin Ming nem sabia se estava vivo ou morto, realidade e ilusão não eram diferentes para ele. Todos os seus movimentos eram completamente mecânicos e instintivos quando ele deu o último suspiro e finalmente saiu da prisão do caos. Durante este período, Lin Ming não sabia quantas vezes ele havia ultrapassado os limites de seu corpo. Era preciso saber que a resistência de Lin Ming era comparável a um ancião supremo das etapas da destruição da vida. Mesmo assim, ele foi empurrado para este ponto. Esta prisão de caos simplesmente não era para humanos viverem. Dedos tremendo, Lin Ming tirou uma pílula de recuperação do anel espacial e engoliu. Ele imediatamente entrou em meditação e ajustou sua respiração. Neste momento, o papel tremendo do portão da cura se manifestou. Mesmo que ele tivesse apenas tocado o limiar do portão da cura, os benefícios eram enormes. Um redemoinho de energia de origem formou-se entre as clavículas de Lin Ming, suplementando-o continuamente com energia de origem, revitalizando seus meridianos ressecados. Depois de recuperar sua força física, Lin Ming pegou várias dezenas de cristais de sangue demoníaco de grau alto, sugando toda a sua energia de origem inerente e vitalidade de sangue em uma única respiração. Assim, a cor finalmente retornou ao rosto de Lin Ming. Uma hora depois, Lin Ming foi finalmente restaurado para sua condição habitual. Quando ele olhou para seu Dantian, Lin Ming ficou surpreso. Em apenas um mês, ele já havia atingido o auge do nível avançado do reino Xiantian. Ele estava apenas um pouco longe do nível de pico do reino Xiantian. Ele só havia chegado até o nível avançado do reino Xiantian há alguns meses. Não havia uma distância tão grande entre o nível avançado do reino Xiantian e o nível de pico do reino Xiantian. Mas para ele atravessar tal distância em tão pouco tempo, os efeitos da prisão do caos eram simplesmente aterrorizantes. Pensando nisso, isso também era normal. Mantendo constantemente seu corpo no limite e suprimindo seu potencial ao máximo, com a função adicional do campo de força do demônio celestial, cada célula de seu corpo era temperada meticulosamente. No entanto, esse tipo de experiência desumana era insuportável para uma pessoa comum. Mesmo Lin Ming não queria experimentar a pressão da prisão do caos de novo, pelo menos não por enquanto. Levantando-se, Lin Ming de repente descobriu algo. Depois de se adaptar à prisão do caos e sobrecarregar o campo de força do demônio celestial, embora ele ainda se sentisse pesado, ele não estava tão desconfortável quanto antes. Só por isso, Lin Ming pôde ver que seu progresso no último mês foi ótimo.
Pode-se dizer que não havia como a atual base de Lin Ming pudesse ser mais sólida. Não havia necessidade de mencionar o sistema de coleta de essência. O ciclone de verdadeira essência em seu Dantian havia se condensado a ponto de se transformar em essência, e até mesmo sua medula parecia estar rejuvenescida. Seu sistema de transformação corporal era extremamente sólido. Eu me pergunto quem criou esta gaiola real. Essa pessoa era absolutamente uma grande pessoa. Parece que no continente da queda do céu e no continente do demônio sangrado, deve ter havido algo grandioso que aconteceu há dezenas de milhares de anos atrás. Muitos talentos e heróis inigualáveis nasceram. Mas por alguma razão, nesta era, tudo, incluindo a história de 100.000 anos atrás, já se perdeu. Lin Ming estava se sentindo feliz por seu progresso, quando de repente, uma enorme pressão veio esmagando ele para baixo. Seu sangue se agitou e ele quase cuspiu uma boca cheia de sangue. Isto é. Lin Ming caiu de joelhos, apoiando-se com a lança divina do cometa roxo. Essa grande pressão repentina fez com que seus meridianos se rompessem em vários locais. Está muito forte. Lin Ming quase não pôde deixar de amaldiçoar. A gaiola real nem sequer deu uma chance para respirar. A pessoa que projetou isso provavelmente esperava que um artista marcial que atravessasse a gaiola real fizesse grandes progressos em sua força. Assim, quando o campo de força do demônio celestial apareceu, a pressão subiria novamente para outro nível. KKK. Em volta de Lin Ming, o poder do espaço parecia se deformar. Então, na frente dos olhos de Lin Ming, o espaço começou a desmoronar em sua volta. Essa ruptura do espaço criou grandes quantidades de fragmentos espaciais, bloqueando-o em todas as direções. E neste espaço confinado, havia espaços ominosos em toda parte. Havia alguns que Lin Ming podia ver, e alguns que ele não podia ver, sua percepção nem os percebia. Eles eram como as garras de uma fera gigante, esperando que sua presa chegasse. Esta também é uma gaiola. Lin Ming respirou profundamente e friamente. Ele estava finalmente experimentando o verdadeiro horror da gaiola real. Fazia pouco mais de 3 meses. Se ele continuasse, então o que mais ele encontraria aqui? O ancião supremo sênior que projetou esta gaiola foi que tipo de gênio? Não só ele era terrivelmente poderoso, mas sua criatividade e imaginação era irrestrita, selvagem de ambição. A 12ª gaiola, fragmentos dimensionais. Você gostaria de tentar passá-la? A estranha consciência sem voz apareceu novamente no mar espiritual de Lin Ming. Quando apareceu, uma matriz de transmissão cintilante também apareceu na gaiola. Depois da prisão do caos, há fragmentos dimensionais. Eu me pergunto o que vem depois. Lin Ming não hesitou em sua decisão. Com sua decisão, a matriz de transmissão desapareceu. Logo depois, no espaço fechado, os fragmentos espaciais começaram a se contorcer. As rachaduras espaciais começaram a subir e descer como cobras espirituais, fazendo Lin Ming ficar alarmado. Sem dúvida, os fragmentos espaciais poderiam facilmente tirar sua vida. Se ele fosse cortado ao meio por uma pequena parte dessas rachaduras espaciais, seria tarde demais para ativar qualquer tipo de talismã de fuga. Com esses fragmentos espaciais como o limite dessa gaiola, e para a gaiola também ter rachaduras espaciais que constantemente se transformavam e se moviam, que tipo de teste era esse? Só de pensar nessa gaiola o deixava horrorizado. Neste momento, fora da gaiola real, 95 dias se passaram. 95 dias. Até mesmo Mukgu começou a sentir um crescente sentimento de desespero em seu coração. Embora ele não quisesse acreditar, todo raciocínio lógico lhe dizia que Lin Ming provavelmente morreu dentro da gaiola real. Quanto mais tempo permanecesse na gaiola real, mais difícil ficava. O imperador da guerra Baiyun durou apenas 60 dias, mas Lin Ming já estava lá dentro por 95 dias. Isso era possível.
Na área de prática especial, Feng Shen estava olhando profundamente para a porta de luz que levava para a gaiola real. Ele soltou um suspiro prolongado. Inimaginável. Feng Shen balançou a cabeça e depois se virou para sair. Ele só sentiu tristeza e arrependimento por Lin Ming ter caído aqui. Embora ele admitisse que seu talento fosse inferior ao de Lin Ming, Feng Shen não sentia inveja de Lin Ming. Ele sabia que alguns dos maiores talentos poderiam considerar uma infelicidade nascer na mesma época que alguém como Lin Ming, mas Feng Shen nunca pensou assim. Para ele, isso era, na verdade, uma meta para ele perseguir, um sonho do qual ele podia beber para melhorar seu próprio cultivo. Se nunca vissem um pico mais alto, eles nunca saberiam o quão alto as montanhas eram. Isso inevitavelmente afetaria sua visão e também o grau de suas realizações. Mas agora, Lin Ming morreu aqui e esse objetivo junto com ele. Na torre polaris divisória de céus, Feng Shen tinha a sensação insuportável de estar no topo.